Existem histórias que quase nunca são contadas, histórias que vivem dentro das pessoas, em silêncio. Esse é um espaço para abrir essas histórias com respeito, verdade, escuta e apoio. Eu sou o Paulo Brito. E eu sou o João Paulo. E antes de falarmos quem é o João, eu vou perguntar para o João. João, me responde uma coisa. Quem é o João hoje? Hoje o João é pai, ele é marido, é um empresário e um filho adotivo. E um filho adotivo. A gente vai falar muito sobre isso aqui, sobre a história do João, que a história do João é incrível de verdade. João, quando a adoção entrou na história da sua vida? Quando você começou a entender a dimensão do que era a adoção? Na verdade, a gente acho que vai ainda entendendo a dimensão disso ainda durante a nossa vida, né? Mas eu descobri que eu era filho adotivo, eu e minha irmã, ainda criança, né? Lembro até hoje, no Guarujá, minha mãe nos chamou junto com a vizinha para conversar e foi quando ela contou. E eu acho que ela estava com mais receio da reação, né? Mas foi super, super tranquilo. Qual era a idade? A gente devia estar na faixa aí dos 8, 9 anos. Cedo, não? Pra entender ou não? Como é que você se Então, sentiu? eu tenho um negócio que eu penso que é o seguinte, não existe um momento certo, né? Isso eu acho que o pai e a mãe vai acabar sentindo Eles encontram o time o ali, né? time, né? Porque não tem, às vezes pode parecer que é imaturo, mas às vezes a criança já entende. Então, por exemplo, a gente já se via, de repente, pô, uma família onde meu pai era japonês, minha mãe não era japonesa, a minha irmã era mulata, eu diferente. Então, quer dizer, já era toda uma Já miscelânea tinha, a ali, uma conta já não mistura. fechava ali, né? Então, Na peraí, mas cabeça. por quê, né? E as pessoas às vezes perguntavam, mas o que você quer ser quando crescer? Eu falava, vou ser japonês, né? Sério isso? Por quê? Porque é coisa da Entendi, criança, né? Mas o entendi. que você vai ser? Você é japonês. Tá. E aí eu acho que ela entendeu que teve aquele momento, né, de contar pra gente. E foi super assim, foi super tranquilo. Foi acho que um bate-papo, uma conversa de meia hora, 40 minutos, e depois já posso descer pra brincar, né? Foi Justo, super né? leve. E o que que as pessoas enxergam em você e o que as pessoas não enxergam em você nesse caso específico em ser adotado? Às vezes muitas pessoas ficam assim, mas e aí? Mas você é adotivo, você. Falei, cara, eu sou filho, É isso, né? né? Eu sou amado. E é uma coisa que eu falo muito de. ah, a adoção, as pessoas, a criança, o jovem, ou o adulto que vai descobrir, tem que entender o seguinte: às vezes o filho adotivo ele é mais amado do que o filho biológico, porque às vezes o cara tem, ou o casal tem um filho, mas não estava preparado ou não queria. Foi uma gravidez indesejada. E quando você vem para a adoção, aquela pessoa tem certeza que ela quer ser pai, quer ser mãe, até pelo processo de dificultoso que tem para se E é conseguir importante isso. esse processo ser dificultoso e a gente vai ter profissionais aqui, Sim. especialistas para estarem conversando com a gente sobre isso também, Acho né? que o intuito dessa sinergia nossa, né, Paulinho, é que a gente quer mostrar essa realidade. É o que quando eu desenhei esse projeto e trouxe você e te apresentei, e você falou, meu, vambora, foi isso, né? Porque o que é esse projeto diário de um filho adotivo? É mostrar as coisas bonitas, as dificuldades e as coisas ruins também. Porque, cara, em toda família existe bons relacionamentos e maus relacionamentos. E isso não vai fugir também no filho adotivo ou na filha dentro de uma família. Então a gente quer mostrar um pouco da minha história, trazer profissionais para isso, Sim. para as pessoas que a criança, o adolescente ou o adulto que, pô, peraí, tô descobrindo que eu sou adotivo, mas e aí? E aí é o que a gente vai mostrar em todos os nossos episódios. Com certeza. E também mostrar para a família que ainda tem dúvida do porquê adotar, mas por que tem que ser bebê? Ou não pode ser bebê? Isso tudo a gente vai trazer, né? Vamos trazer uma gama, uma leva aí, vocês vão acompanhar com a gente muito, e na verdade tudo sobre esse assunto, né? Sobre o assunto adoção. João, você entende hoje que tem algo na sua personalidade que possa ter sido moldada
pela condição de ser adotado ou não? Eu não acho que por ser adotado ou não, porque em nenhum momento meus pais me trataram diferente ou educaram de uma forma diferente por ser adotivo ou não. Então, eles sempre me trataram como realmente como se fosse filho biológico. Então não existe na educação que a família vai dar para o filho adotivo esse diferencial, esse aqui eu tenho que tratar diferente porque é não. Então hoje eu posso falar que eu sou o que sou pelo que a dona Sueli e o seu João fizeram por mim. E que fizeram algo incrível, né? E até hoje, você acha que eu não tomo. Hoje eu não tomo puxão de orelha do meu pai, porque infelizmente ele já partiu. Mas ele deixou uma representante, uma hora aí, que aos seus 73, 74 anos continua ainda puxando a orelha do filho. Mas é justo, né? A gente, meus pais também me puxam a orelha até hoje também. Me diz uma coisa, você teve a notícia, recebeu a notícia, foi aquele negócio, daqui a pouco vamos brincar, mas você acha que teve alguma coisa antes do João, algo que mexeu antes do João ficar sabendo sobre isso e pós o João ficar sabendo sobre isso ou não? Não, eu acho que foi tão natural. É lógico, né? Daqui a pouco, eu acho que é o negócio do time, né? Então, eles não esperaram eu questionar por que minha irmã era mulata, eu não era, meu pai era japonês. Eu acho que eles sentiram naquele momento, ó, acho que já tá maduro pra gente conversar com eles, Já é o né? momento, né? Já é o momento, porque vai começar. A gente ia para restaurantes, as pessoas olhavam a nossa mesa, né? Mas isso tudo eu começo a entender depois, né? Não é que antes disso eu já senti alguma coisa, é Vem que os depois flashes, né, vem esses flashes do do que que você viveu. contou por causa que agora começa a juntar algumas conexões, mas nunca tive diferenciação entre amigos, família, nada disso. Você já teve medo de não pertencer completamente? Não, eu acho que eu fui tão acolhido. Como eu vim como bebê, de bebê, fui adotado bebê, então eu não tenho essa coisa de pô, o antes e o depois. Foi um Então foi processo normal, como se eu normal. tivesse saído realmente do ventre da minha mãe. Talvez essa seja uma das facilidades em adotar bebê e não as crianças quando estão um pouco com uma certa idade. Então, pode ser, acredito que sim, mas a criança que já também já tem um conhecimento, ou até um adolescente, se você adotar, a única diferença vai ser que você vai ter que trabalhar de uma outra forma, junto provavelmente com um trabalho psicológico, Com certeza. mas isso não vai impedir que aquela criança um pouco mais velha também, de repente até facilite. Pô, peraí, eu tô tendo essa oportunidade, né? Agora a gente precisa explicar para ela que, meu, eu também te amo, né? Não, 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 com certeza isso não. Eu te fiz essa pergunta porque para engatar num caso que eu conheço, eu tenho um casal de amigos que eles adotaram três irmãos e quando foram adotados, eram 12, 15 e 17, se eu não me engano. Só a abordagem que muda, Sim, né? sim, Então é aquilo lá, aquele trabalho, ele já tem mais a consciência, então na verdade você já rompe aquele negócio de puta, qual o momento que eu tenho que falar? Já não vai existir, sim. porque a pessoa eles já estão vindo sabendo isso. E aí é esse trabalho, provavelmente vai vir machucado, vão vir com sentimentos pô, mas será? Eu fui de abandono, será que eu vou ser abandonado novamente? E aí é todo um outro tipo de trabalho. E aí eu acho que é isso que é interessante, porque nós vamos estar trazendo isso, Exato. né, com especialistas para isso. E aqui, esse é um momento, o momento que a gente está aqui, é um momento que a gente está falando sobre os sentimentos que ninguém fala, que a gente não encontra muito material sobre isso, né? E, qual foi o momento para você que você pensou, ou se é que pensou, não falamos sobre isso, então estou te perguntando, eu gostaria de saber da minha origem biológica. Nunca tive curiosidade, você acredita? Que genial. A minha mãe já me perguntou depois, quando ela contou, me perguntou depois de um período, já me perguntou depois de velho, se eu queria conhecer. Eu falei, não, porque você é minha mãe. Meu pai, João foi meu pai. Eu não tenho, não me faz falta. E eu não tenho que questionar. E, às vezes eu tenho que, na verdade, tem até um filme que eu acho muito bonito, eu não lembro o nome agora, eu vou pesquisar para o próximo. Boa. E
E o menino descobre que ele é adotivo e ele vai atrás das raízes biológicas. E a hora que ele chega e encontra, ele faz o seguinte: obrigado. E é o que eu faria também. Eu não tenho porquê. Cara, eu sou o que eu sou, tô onde eu estou, tenho uma família linda. Isso não mudou em nada. Então, por quê? Ela deve ter tido algum motivo, eu não preciso entender. Eu não acredito que foi. Eu acho que também a pessoa que coloca para adoção faz isso por amor também. Sim. Ela entendeu que, pô, eu não consigo criar dessa Vamos criança poder prover uma vida boa. e vou dar uma oportunidade. E foi isso que eu entendo que ela fez por mim. E nesse caso você ainda acabou de dizer algo que é incrível, porque você tem uma história linda, uma família maravilhosa, uma família linda, muito amor, muito carinho dentro de tudo isso. Mas eu preciso te perguntar se em algum momento da vida até hoje, teve algum momento que o João ficou chateado com essa história, ou frustrado com essa história, ou Não, que tenha eu causado algum fico. incômodo. Não, o incômodo às vezes às vezes as pessoas falam assim, mas e aí? Você é adotado? Você não se sente mal? E as perguntas vêm negativamente. E aí você fala assim, mas por quê? Eu já vou te fazer exatamente. Eu vou te fazer. Você entrou exatamente na pergunta que eu ia te fazer. O que você gostaria que as pessoas parassem de falar para uma pessoa adotada? Se ela se sente mal por ser adotada. E não, porque quando você faz isso, você não está ajudando, você tá questionando, mas por que você não se sente mal? Parece que é isso que. Pois Mas é. peraí, por que eu deveria? Em nossa defesa, nós estamos fazendo esse bate-bola aqui porque é justamente provocativo. Não tem esse papo entre eu e o João na nossa amizade. Sim. Nunca teve Não, esse até papo. porque você nunca chegou assim, ó, eu quero ser seu amigo, você é adotivo? Ué, Tipo, o que muda? não faz o menor É sentido, isso né? aí, é isso aí. Concordo, não tem Na nada a ver. escola também, nunca tive problema na escola com isso. Às vezes, eu cheguei aí para psicólogo, mas não por ser Outros adotivo, por motivos, outros né? motivos, tá? Porque eu acho que toda pessoa tem que um dia passar por um psicólogo para entender quais são os seus gatilhos, que aí a gente ainda vai contar Sim, tudo vamos sobre chegar isso. nisso. Mas eu já tive psicólogo perguntando: você se sente mal? Essa pergunta, psicólogo já. E eu falo: não. Não tem, eu Muito acho bem que resolvido com essa foi muito bem resolvido. Eu acho que a forma de que minha mãe tratou, que e seus vai pais ser trataram, convidada para sim. contar um pouco disso, e eu acho que também vocês vão acompanhar, porque nós vamos estar abrindo uma caixa de Pandora. Total. Porque vocês vão acompanhar que também eu vou estar recebendo informações Que que não eu ainda não sabia. sei. Você não sabe, vai ter coisa que não sabe. Vocês se preparem aí, vai ter um. A mãe do João vai estar aqui conosco. Vai ser um especial Dia das Mães aí que a gente vai fazer bem bacana. O que as famílias, no seu ponto de vista, assim, o João, o que as famílias adotivas precisam entender melhor? Cara, eu acho que a família que já adotou, ela já rompeu a Primeira primeira barreira. dificuldade, a primeira barreira que é quero, né? E aí eu acho que o depois, porque dizem que tem um percentual de crianças ou adolescentes que quando descobrem que são adotivos se revoltam. Eu acho que esse é o maior medo da família que adota, né? E é isso que a gente quer mostrar como abordar isso, explicar também pro adotivo que ele não tem um motivo, né, de ser. E eu quero tentar ser um exemplo, né? Não... E já vem a pergunta aqui entrando aqui, que é o que você diria hoje para uma criança que descobriu que foi adotada hoje? Cara, olhe para a cara dos seus pais e fale eu te amo. É isso. Não tem, você não é diferente de ninguém, você não é menos que ninguém, tá? Essa pessoa que está do seu lado agora que você está olhando, que você chama, que você sabe que é seu pai, que é sua mãe, eles te amam muito, porque enfrentaram grandes dificuldades para estar aí junto com você. Essa você pegou, você bateu que é verdade. Vamos ter que Você trocar aqui por sabe. lencinhos, viu? O que mais, assim, eu sei que você está muito bem resolvido e você é muito bem resolvido com isso. Mas a gente sabe que infelizmente tem muitas pessoas que não são bem resolvidas com isso. Não só com esse assunto de ser adotado, como outros assuntos milhares que a gente também não é resolvido, né? Mas a gente, dentro do nosso tema, o que você acha que machuca mais em uma pessoa que foi adotada
e que se fecha em silêncio? Então, é que a pessoa que é adotada, às vezes ela tem que parar de confundir, porque ela vai se comparar como se ela tivesse o adotado com o abandonado. Até o final é até muito parecido, Sim, né, na entonação. E não é. Então, enquanto ela achar que ela foi uma criança abandonada, ela vai levar essa doença junto com ela. E ela tem que entender que ela não, ela foi abençoada. Deus colocou ela ali para passar por algum momento de aprendizado. E a família também. Então, quando ela conseguir entender a importância de tudo isso, ela vai quebrar esse negócio do abandono para o adotado. E aí entra o trabalho com psicológico, certeza, e todo um porque às apoio, vezes né? não é só o pai e a mãe, porque a mãe e o pai estão ali, são aquelas engrenagens do dia a dia que vai estar ali falando, não, mas eu te amo, fiz isso porque eu te amo. E aí às vezes depende de um terceiro, e esse terceiro tem que ser um psicólogo que entenda bem e fala assim, cara, vem cá, deixa eu te mostrar. Olha o exemplo do João Paulo. Olha o que ele é, ele veio, olha o que ele passou e olha o que ele se tornou, né? E a formação dele foi de uma família que o adotou. Exato. E aí agora, inclusive você falando aqui, muitos estão nos acompanhando e não tem a menor ideia, né? O João passou, o João foi adotado, o João nasceu, foi adotado, criado numa família maravilhosa, foi viver o mundo, foi correr o mundo e hoje o João tem a família dele. Então, João, agora é o momento da gente contar um pouquinho mais sobre a sua história. Hoje o João, quem é o João hoje com a sua família e como foi essa trajetória? Acho que uma pinceladinha é legal para turma. Então vamos lá. O João nasceu em 21 de outubro de 1978. Faz tempo, hein? É, isso aí depois a gente corta, viu? E meus pais me adotaram já do hospital, direto de Londrina para São Paulo. Você nasceu em Londrina? Nasci em Londrina, no Paraná. A minha irmã foi adotada um ano antes, que era a Ana Carolina. Infelizmente também já não está mais aqui com a gente. Ela era uma menina especial, tá? Então, ela hoje, ela estaria com seus, se eu tô com 47, ela estaria com 48, tá? Vai fazer 49. E ela era uma criança num corpo de adulto. Mulata, com todos esses problemas, que já era sabido, e meus pais foram lá e assim mesmo ainda adotaram, Incrível. tá? Passaram perrengues, né, como toda a família, discussões, então não muda por ser adotivo ou não, a gente vai, como criança, vai aprontar e nós vamos ser crianças. E o meu pai era engenheiro, minha mãe professora, Ele era engenheiro ele era engenheiro eletricista. eletricista. Japonês, né, filho de japonês, Minha nossa senhora, deve ser um QI lá em cima, né? e é muito exigente, tá? Então eu também caí numa família que era muito rígida, tá? Nunca tive falta de carinho, sempre quando precisava ouvir um não, ouvia não, quando eles podiam me dar, eles me davam, tá? E nunca achei que eles não estavam me fazendo ou comprando ou coisa por eu ser adotivo ou não, nunca tive, sempre foi deixado muito bem claro o porquê, né? Sou pai da, do João Vitor, que hoje está com 17 anos, você já conheceu. Tá um homem já, praticamente. A Ana Luísa, de 15, e a Valentina, de 11 anos, tá? São os meus tesouros. Sou casado com a Rosana, que é o grande amor da minha vida. Eu acho que quando ela apareceu na minha vida, a gente já tinha passado por tudo, já tinha namorado, já tinha, e quando ela veio, eu tive certeza que ela era a pessoa que Deus havia mandado para mim, porque veio, inclusive, no momento em que eu tinha perdido minha irmã. E aí ela apareceu, né? Então a gente fala que Deus escreve e vai colocando as pessoas ou tirando as pessoas no momento que precisa fazer isso na nossa vida. Então esse é o João Paulo, né? E que em um momento agora da vida decidiu que quer abrir
isso para vocês, que a gente vai estar trabalhando junto também no lançamento de um livro, contando um pouco mais. Mas a nossa ideia é isso. É começar a contar a história do João Paulo, porque não adianta se a gente ficar a contar agora tudo aqui, mas é um cara adotivo, que passou por uma educação, se tornou o que é hoje e quer dividir isso para vocês. Que não existe uma receita de bolo, né? Vocês vão identificar e corrigir o dia a dia de vocês. Mas a gente quer ajudar a amenizar e passar um pouco do que eu passei. E cada família tem a sua dinâmica e vocês vão acompanhar muito por aqui, mas calma que você ainda não vai fugir ainda não, porque eu ainda tenho duas perguntas para te fazer. Na verdade, uma é uma pergunta de encerramento e a outra com certeza não é mais uma pergunta, mas é mais como se aqui fosse um confessionário entre nós. E qual o sentimento que o João hoje gostaria que os seus pais adotivos, seus pais, soubessem dentro de você que eles não souberam ainda? Olha, sabe que é difícil? Eu acho que, inclusive, acho que indiferente para o adotivo ou não, a gente expressar o tanto que a gente ama eles. É uma coisa que eu falo, mas não falo com tanta frequência como a gente deveria fazer. Hoje meu pai não está mais, e aí você fica assim, puta, eu podia ter feito mais isso. Um dos puxões de orelha que minha mãe dá muito, né, porque hoje só tem eu e ela, é às vezes a correria do dia a dia é não estar ali sempre com ela, né? É uma coisa que eu tenho que trabalhar ainda muito em mim. Vocês vão ouvir do dia que ela sentar aqui, eu acho que vai ser bacana porque eu vou apanhar pra cacete. Mas a gente deixar o claro de quanto que eu não falo de ser agradecido por ter sido adotado, porque não tenho o que agradecer. É um negócio de mãe, pai e família, né? Então é a mesma coisa de você ter sido gerado geneticamente por eles. Então não é o agradecer. O agradecer a gente vai mostrando no dia a dia com atitudes. E hoje eu falo que eu tenho que pedir às vezes muito perdão ainda por coisas que eu fiz e por coisas que eu vou fazer, né? A gente sempre tem que pensar dessa forma, né? E ela sabe que eu a amo muito por coisas que a gente tem muito ainda a corrigir como mãe e filho, mas é uma coisa que ela sempre fala que ela tem certeza da índole que o filho dela tem. Olha, João, eu conhecia uma partezinha pequena, vou conhecer muito mais sobre a história ainda, porque, como você sabe, sou seu amigo, somos amigos, mas esse assunto é um assunto que a gente sabia que um dia ia, ia vir à tona, a gente está falando, e me preservei em descobrir essa história aqui ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa jornada com esse novo projeto. E eu já confesso que fiquei bem emocionado com tudo que eu ouvi aqui de você. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo agora e passa pela cabeça a vontade de adotar uma criança. O que você falaria para essa pessoa? Que tem que entender o que vai se passar, procurar profissionais corretos, tá? A ideia do que a gente está fazendo aqui, quando a gente fala de emocionar, eu me emocionei, ele também. A gente não quer fazer algo que você vai ver, mas espera aí, cara, o cara não tem nem sentimento. Não, a gente vai abrir tudo, vai ter programa que nós vamos chorar, que nós vamos se emocionar e vocês vão entender do que nós estamos falando. Então, você que está na dúvida, mande aqui pra gente. Vai ter aí o Instagram, vai ter os nossos canais de comunicação. Pode perguntar o que quiser, tá? Se a gente não vai ser um programa ainda ao vivo, mas acho que vai ser bacana porque todo programa a gente vai estar respondendo
Com certeza. algumas perguntas aí durante o programa também, e os que a gente não conseguir responder, a gente vai estar respondendo aí offline, tá? Mas, família, não desistam. Por que que é um caminho difícil, tá? E árduo? Porque é lógico que também a pessoa não acorda, vou adotar uma criança, vou ali e vou pegar uma criança, tá? Então existe a segurança da própria criança que está ali para ser adotada e da família. Então, lógico, não se pode colocar, infelizmente a gente vive num mundo em que existe muitas pessoas boas, mas também existe muitas pessoas ruins, tá? Então tem que ter um pouco de dificuldade em entender, mas não desistam, porque se é de coração, vocês vão romper essa barreira muito mais fácil. E é muito importante esse processo ser realmente um processo dificultoso, porque está sendo entregue uma vida, Sim. né? Então tem que ser zelada e cuidado. Não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrevam aqui no nosso canal. Todas as nossas redes sociais, Diário de um Filho Adotivo, vocês vão encontrar a gente nas principais redes sociais, Instagram, TikTok, aqui no YouTube também. E vou deixar para vocês aqui, é o seguinte, se você está assistindo e também é filho adotivo, que parte da sua história você nunca teve coragem de contar, conta pra gente aqui nos comentários. Não esqueçam de mandar as suas perguntas também, fiquem à vontade de mandar suas perguntas, a gente vai estar respondendo cada programa a gente vai estar respondendo a quantidade de perguntas que vocês enviarem pra gente, e em breve a gente vai estar, com certeza, tendo um dos nossos programas ao vivo para vocês participarem também conosco. Sim. E também correndo o risco de serem convidados até para um bate-papo aqui com a gente. Com certeza. Tá E bom? é isso. Mais uma vez, agradecemos todos vocês. Esse é um primeiro episódio 00, episódio piloto de um Diário de um Filho Adotivo. João, Gente, obrigado. é demais estar com você nesse projeto. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado.